Olá, amada igreja, gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vocês devem estar estranhando, né, um rosto diferente hoje, não é a pastora Priscila, porque eu me ofereci para ajudá-la, né? Ela tem vários afazeres, então a igreja não para durante esse tempo que estamos passando. E eu me ofereci para ajudá-la aí nos devocionais diários, seguindo o nosso projeto Vida com Deus, que é a leitura da Bíblia durante esse ano de 2020. E hoje eu gostaria de falar com vocês entre dos capítulos de Levítico 11 ao 14, o que Deus tem a nos dizer nesse dia. Primeiro, né, no capítulo 11, vemos que as ordens do Senhor para os israelitas, né, sobre alimentos, o que é puro, o que é impuro, o que deveria comer e não comer. Naquela época, a gente tem que pensar no seguinte, naquele contexto. Primeiro, o povo estava peregrinando, né, rumo a Canaã. Então, eles estavam peregrinando, eles não estavam num lugar parados, fixos. Não havia condições de medicina ou condições sanitárias adequadas naquela época, né? E muitos daqueles animais sugeridos durante o capítulo 11 poderiam trazer várias infecções, várias doenças. Então, podemos ver aí o cuidado, né, de Deus com o povo, porque Deus não estava preocupado que o povo estava pecando ou não comendo certos alimentos, e sim uma preocupação grande sobre o que aqueles alimentos poderiam causar no seu povo, né? Então Deus mostra aí um cuidado enorme de Deus, preocupado, né, com a saúde do seu povo. E nós podemos ver que logo depois, bem nisso, depois estabelecido o povo em Israel, a vinda de Cristo, que muda-se as coisas, né? Por exemplo, em Atos 10, Deus dá um conselho a Pedro, né? No qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, répteis da terra e aves do céu. E lhe foi dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum o que Deus purificou. Isso está em Atos 10, de 12 a 15. Então, Deus dá ordem a Pedro, né, para comer todos os animais que estavam ali vendo. Ele não teve restrições, porque, mais uma vez, as condições sanitárias ainda não eram como temos atuais, mas já eram diferentes naquela época. Então, e outra coisa, Pedro, né, o Senhor Jesus, em seu ensino, nos mostrou, né, que o que contamina o homem não é o alimento, e sim o que sai da boca e das atitudes dele. Então, Marcos 7, de 15 a 9, explica bem isso, né? E no final, do 15 ao 19, desculpa. Ao dizer isto, Jesus declarou puro todos os alimentos. Então, no capítulo 11, Deus dá um conselho, mas a gente tem que entender o contexto, né? Que o contexto sanitário não era ideal e Deus estava preocupado com o povo que viria contaminar. Já o 12, o Levítico 12, né, são regras referentes a tratamentos de diversas formas de contaminação. De 12 até o 15, né, o Deus quer o povo completamente sadio. Então, ele dá conselhos sobre o que é ser sadio, né? E o Senhor deseja não apenas que a nossa alma seja purificada, o que era possível através de vários sacrifícios, mas também o nosso corpo, o ambiente em que nós vivíamos fossem limpos, né? Se levarmos ao livro de Hebreus 10, 22, diz: Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, em plena convicção da fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Essa água pura, Jesus. Já 13, né, são recomendações, Levítico 13, recomendações da cura da lepra, né? A lepra naquela época, entendendo mais uma vez o contexto, era considerado como pecado, aquilo que sujava o corpo. Então, aqui vemos algumas recomendações de que retirasse o povo e tratasse esse povo fora, né?
e que somente quando esse povo fosse curado, ou seja, saísse da presença daquele povo e fosse curado, né, essa cura vinha através de quem? Jesus. Aqui mais uma vez vemos um paralelo entre Levítico lá atrás e a vinda de Jesus. Só Jesus cura, só Jesus nos livra de todo pecado, né? Então, isso são os livros de Levítico, os capítulos de 11 ao 14, né? Deus nos ensinando o que devemos comer, preocupado com a nossa saúde, como nos devemos purificar, buscando sempre a presença do nosso Senhor. Graça e paz, amada igreja.